E essa pergunta da abertura já vai nos fazer pensar bastante, não é? Será que é possível sorrir mesmo diante das maiores dificuldades da vida? De repente você fala, não, mas não dá para sorrir aqui. Hã? Ou dá? Olha, eu acredito que seja possível sim, mas exige de nós maturidade. Nem todos conseguem. Não, nem todos. Mas cabe a cada um de nós tentar. A gente tem sempre que fazer uma tentativa, né? Às vezes você vai descobrir que é mais forte do que você imagina, né? Você fala, será que eu vou conseguir? Vai. Bom, com a mulher que vamos conhecer agora, foi assim. Mesmo quando ela ainda era muito jovem, a Aline começou a perceber que a vida não seria nada fácil. O passado desta mulher é repleto de momentos difíceis. Mas cada vez que ela vencia uma batalha, sua força aumentava, duplicava. Hoje, a Aline é uma mulher forte. Tão forte que mesmo tendo que lidar com a doença do filho, ela consegue olhar para frente e consegue sorrir. É uma história tão bonita que virou livro. Dá uma espiadinha. Olá, você telespectador do Bem na Hora. Nosso programa costuma falar de pessoas, belas histórias, histórias que emocionam. E hoje eu vou contar uma história que muito me emocionou, uma história que vai tocar o coração de muita gente. E eu tive o prazer de transformar essa história em um livro. Olha só, Por Trás de um Sorriso. É a biografia de uma araçatubense, a Aline Werneck, uma jovem de 36 anos de idade que já passou por muitos dissabores e muitas alegrias. É uma história com um final feliz. Então, por isso que eu acho que emociona muita gente. E é sobre isso, sobre história de superação, de gente daqui. Talvez até você conheça, talvez não faça ideia da história de vida de uma pessoa por trás de um sorriso. Ela procura demonstrar a doçura no sorriso, no trato com as pessoas, no amor à família, em quaisquer trabalhos realizados e em momentos de uma história de vida na qual a alegria tinha tudo para ser substituída por marcas de uma infância que endossa estatísticas de rejeição, adoção, abuso e violência. Quando eu sofri a questão do abuso, eu era uma criança de 7 a 8 anos e naquela época a gente não tinha uma interação tão grande com os adultos, né? E então eu achava que eu não seria levada a sério, que a minha mãe não acreditaria em mim, então eu me calei e aí eu pus na minha mente que eu estava errada, que não era a pessoa que estava, né, fazendo aquele mal a mim que estava errado. Porque na cabeça de uma criança, o adulto está sempre certo. E contada diretamente pela autora do livro, Aline, cuja vida, depois que a gente conhece, fica dando graças a Deus pela vida que temos. E não dá nem para imaginar que ela passou e ainda passa por tudo isso. Só de olhar para ela, não é? Por isso a história real da vida da Aline virou livro. Eu superei e eu ensinei meu filho a superar. Isso para mim é ter plantado a semente, sabe? Ver ela germinar e dar frutos. Então, meus primeiros frutos são meus filhos. E é isso que eu desejo para outras pessoas. Que a minha história seja um fruto para eles também. Que eles possam olhar e seguir adiante. Porque dificuldades todo mundo tem. Ao ouvir rotineiramente que era a filha do coração, ficava subentendida para a garota a mensagem da mãe. Mas havia a visão infantil sobre a situação. Aline pensava que assim era chamada porque Gersina tinha um corte num dos seios, uma consequência de cirurgia de redução por que passou. Seria esse, para a criança, o motivo de ser chamada de filha do coração. Pouco tempo depois de descobrir a verdade bateu na porta de casa. E naquela época, a menina Aline não sabia
mas já tinha uma maturidade incompatível com a idade. Eu era uma criança muito infantil mesmo, mas eu tinha uma maturidade ali. Eu sabia entender. Por que eu não questionei a adoção? Porque eu sabia que ela me amava. Na minha cabeça eu coloquei assim, ela escolheu me amar. Ela poderia não ter me adotado. Eu poderia ter sido criada numa casa de abrigo, num orfanato, mas não, ela fez uma escolha. Então isso pra mim não tem preço, sabe? Isso é amor. A Aline está conciliando sua realização profissional com a dedicação ao filho que, devido ao agravamento em seu estado clínico, chegando à falência dos dois rins, necessitou de uma cirurgia para implantar um catéter na região abdominal, onde, no segundo semestre de 2021, iniciou diálise peritoneal, até que seja possível fazer o transplante. Eu falo assim, o Daniel, ele é um presente para mim, porque em meio a tantas percas que eu tive, era nele que eu olhava para enfrentar. Eu falei, não, eu tenho que ficar de cabeça firme, porque eu tenho um filho para me sustentar. E eu sei que Deus não permite a gente passar as coisas que a gente não suporta. E hoje eu vejo assim que tudo isso ele guardou dentro dele. Então, o Daniel, ele é muito forte. Ele é um menino forte. Você não vai ver o Daniel reclamar. Você não vai ver o Daniel se queixar. Ele faz muitos tratamentos. Ele, todo mês, ele tem que tirar sangue, fazer vários exames. Todo mês nós viajamos para o tratamento dele. Ele faz diálise peritoneal todas as noites, 10 horas numa máquina, fazendo diálise. Em nenhum momento você vê ele reclamando, cara fechada, ele é sorridente, ele é feliz. É um sonho dela fazer um livro em que ela pudesse relatar tudo que ela viveu, as histórias dela, e assim servisse de exemplo para as pessoas. Eu já sei lidar com o que eu passo, então eu respiro. Aqueles dias eu sei que não vai ser fácil, eu vou precisar me recolher, vou precisar orar, chorar, mas amanhã, você pode ter certeza, você vai me encontrar no outro dia, eu tô sorrindo, vida que segue, e vamos. E é assim que eu faço. E esse livro, ele não tem esse nome à toa. Por trás de sorriso é isso. Eu vou sorrir. Posso estar com dor, posso estar triste, posso estar no luto de alguém que eu amo, sim, mas eu sigo sorrindo. Bom, essa é a história da Aline, uma história inspiradora, mexeu muito comigo, não só como escritor, mas como pessoa também. Acho que é um grande trunfo, um remédio, né, para curar as nossas dores. Aline, o que eu vou dizer aqui? Vou dizer o seguinte, olha, você sabe como ninguém que cada vez que a vida nos apresenta um obstáculo, ou a gente fica parado, ou a gente enfrenta. A sua história é a prova de que você decidiu enfrentar. E sempre que esta foi a sua decisão, você venceu. Você venceu. Por isso, gente, eu volto a dizer, não é fácil sorrir para as dificuldades, porque às vezes a nossa realidade é muito cruel, como a da Aline. Mas se você optar em sorrir e buscar vencer, aí sim, não há problema que permaneça. Não há dificuldade que resista. E no final das contas, você vai ficar mais forte do que um dia imaginou que pudesse ser. Aline, aplausos para você é muito pouco. Muito pouco. Mas a gente faz com muita alegria. Tanto para você como para o Arnon. Alô, Arnon! Esse sujeito extraordinário, grande jornalista, que escreveu a biografia dela. Aplauso para vocês, viu? Que história bonita. Muito obrigado por nos permitir, né, trazer uma história dessa aqui no nosso programa, aqui no Bem na Hora, para que outras pessoas possam sorrir também quando se deparar com alguma dificuldade, com algum obstáculo, não é?